Olá, bom dia! Hoje é dia 16 de abril de 2024 e a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Congresso em Pauta. O nosso programa é um espaço que busca estimular debates sobre temas importantes para a vida em sociedade, pautados em informações e dados do Legislativo, interligando os aspectos nacionais, regionais e locais. Eu sou Aline Braga e o assunto de hoje é a nova proposta para o ensino médio. No dia 20 de março, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que redefine a política nacional do ensino médio no Brasil. O projeto é uma alternativa à reforma do ensino médio estabelecida lá em 2017. A nova proposta estabelece uma carga horária de 2.400 horas para a formação geral básica, somando os 3 anos aí do ensino médio, e 1.800 horas para o chamado itinerário formativo nas áreas de interesse dos estudantes. O projeto também mantém a oferta da língua espanhola e a possibilidade de contratação de profissionais sem formação em licenciatura para o ensino profissionalizante. A gente vai assistir uma reportagem a partir de agora da TV Câmara sobre as mudanças e o que trazem algumas discussões que aconteceram durante a votação desse projeto. Vamos dar uma olhadinha. A proposta incentiva a ampliação progressiva da carga horária mínima da educação básica como forma de proporcionar melhor aprendizado e estimular a criatividade dos estudantes nas diferentes áreas do conhecimento. Pelo texto, a carga horária nos 3 anos do ensino médio continua a ser de 3.000 horas no total, ou 5 horas em cada um dos 200 dias letivos anuais, como é hoje em dia. Mas a carga horária da formação geral básica aumenta para 2.400 horas. Para completar as 600 horas restantes, os alunos terão de escolher um dentre estes 4 itinerários formativos para se aprofundar: linguagens, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que também foi ministro da Educação no governo Temer, sublinhou a importância de se valorizar a educação técnica profissionalizante no Brasil. O que é que se muda do novo ensino médio de 2017 para a proposição atual que será votada logo mais? Primeiro, a carga horária, que era de 3.000 horas em 3 anos, permanece a mesma, ampliada, uma garantia e um acréscimo importante para os jovens brasileiros. Segundo, a valorização da educação técnica, que sempre foi o meu discurso. O Brasil não pode eliminar a possibilidade de um jovem ingressar na educação técnica profissionalizante. Pesquisas indicam que um jovem que cursa um curso técnico, ele tem garantido, frente àquele que cursa apenas o ensino médio, uma renda adicional de cerca de 30%, mais de 30%. Então, garantir o acesso à educação técnica, deputado Bibo, significa garantir incremento de renda, mais empregabilidade. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, comemorou a conquista das 2.400 horas de formação geral básica no ensino médio regular, mas criticou a carga horária correspondente na formação técnica e profissional, estipulada em apenas 1.800 horas. Se 2.400 horas na formação geral básica é uma vitória, o fim da educação à distância da previsão é uma vitória, mas a lógica de manter para o ensino técnico 1.800 horas, me desculpem, isso é a continuação da precarização, isso é a continuação da fragmentação, isso é a volta ao passado, essa sim é a volta ao passado, onde teremos 2 ensinos médios, um da formação geral, que poderá ser integral, e o outro da formação técnica precarizada, porque essa será para pobre. Outro ponto muito debatido pelos parlamentares foi a possibilidade de profissionais de notório saber ministrarem aulas no ensino de nível técnico que o projeto permite, defendida pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. A oportunidade que o doutor Mendonça traz
cursos técnicos, um avanço. E aí eu escuto dizer que precisa ter licenciamento, um papel, um diploma. Caros colegas, Steve Jobs não tem faculdade, Mark Zuckerberg não tem faculdade, Bill Gates não tem faculdade. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, se contrapôs ao colega do Novo e chamou a atenção para a possível precarização das condições de trabalho que esse ponto da proposta pode trazer no futuro. Um sujeito foi ali para a tribuna citar que o Bill Gates não tem formação superior. É que a gente não está falando de Bill Gates, a gente está falando de uma desculpa para rebaixamento de salários. É disso que se trata, exigir somente um notório saber para os educadores da sala de aula. É isso que na prática vem acontecendo. Redução da grade, da possibilidade de exercer a sua profissão para a qual foi formado dentro da sala de aula. Esse é o efeito no bolso desses milhões de trabalhadores brasileiros. Aprovada, a matéria agora segue para a análise do Senado. Para falar sobre a nova proposta de mudança no ensino médio brasileiro, que altera a reforma de 2017, a gente vai conversar a partir de agora com o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e também coordenador do Observatório de Ensino de Filosofia, Christian Lindenberg. Christian, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Congresso em Pauta. Bom dia, Aline. Bom dia, telespectadores da TV Alesi. Será uma satisfação enorme, Aline, debater mais uma vez com você. Vamos lá, vamos começar, Christian, dar um panorama aí de como é que foi essa discussão. E o vídeo, né, a matéria da TV Câmara já traz pra gente os pontos polêmicos que foram colocados aí, né, nessa discussão. E eu queria que você fizesse um resumo pra gente, Christian, sobre quais foram as polêmicas que foram debatidas e como é que elas chegam ao Senado, né? Esse texto vai ainda continuar sendo debatido. Bom, Aline, as polêmicas relacionadas ao novo ensino médio existem desde 2017, quando a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados. Desde então, professores, estudantes, a comunidade científica, através das associações de pesquisa, os sindicatos, muitos parlamentares, políticos, tem manifestado a sua objeção à implantação dessa lei, né, e o tempo demonstrou que essas objeções apresentadas lá em 2017 se materializaram. Né. Só para trazer um dado, Aline, para iniciarmos a discussão, semana passada a Unesco, né, que é o órgão vinculado à ONU relacionado à educação e à cultura, divulgou mais uma pesquisa, né, tentando averiguar entre professores, gestores de escolas e estudantes que estão hoje no ensino médio. A pesquisa foi feita no ano passado, né, para saber qual a opinião deles em relação ao novo ensino médio. E mais de uma vez, mais uma pesquisa demonstrou a total insatisfação, né, desses três setores, desses três agentes que estão dentro da escola, né, em relação à implantação e as consequências que esse novo ensino médio tem trazido para a vida de nossos jovens. Então, só para você ter ideia, os estudantes, 55% dos estudantes demonstraram insatisfeito, 76% dos professores e 66% dos gestores. E essa insatisfação, Aline, ela foi materializada agora, recentemente, né, mais uma forma de manifestar satisfação na Conferência Nacional de Educação, que aconteceu no início do ano, em Brasília. Para quem não sabe, a CONAI é o instrumento, né, de consulta feita através do Ministério da Educação para a sociedade civil organizada, onde participam governos, terceiro setor, né, as universidades participam também, os sindicatos, o movimento estudantil, ou seja, toda a população, né, vinculada, interessada em discutir a educação, esteve presente em Brasília, e uma das resoluções da CONAI foi também, né, pedir a revogação do novo ensino médio. Né? Então, esse instrumento que existe hoje, que está sendo implantado em nosso país, tem uma ampla maioria, esmagadora, digamos assim, de insatisfação, social. E eu espero, o primeiro movimento foi feito na Câmara dos Deputados, a gente vai discutir isso mais ao longo do programa, para tentar rever elementos cruciais, mas o que saiu da Câmara dos Deputados, ali, é o que eu estou chamando de projeto de lei Frankenstein, que pegou elementos do que existia, botou elementos do que poderá ser e saiu um arremendo, e eu espero que o Senado revise, tentando, obviamente, garantir e efetivar o direito à educação para os nossos jovens.
Olha, eu já quero me aprofundar aí nesses pontos, né, Christian, que são polêmica hoje, mas queria lembrar, inclusive, para complementar aí o seu comentário sobre a CONAI, né, a consulta que foi feita no início desse ano, quero voltar lá para 2015, 2016, porque naquele momento os estudantes das escolas públicas fizeram toda uma mobilização nacional, né, pedindo, reivindicando mudanças no ensino médio, né? A gente tem esse marco, foi uma grande movimentação, né? Os jornais ficaram povoados de notícias sobre isso, se ouvia os estudantes a respeito das suas demandas, né, pela imprensa. Em 2017 se aprova essa reforma do ensino médio, com, né, um prazo escalonado para entrar em vigor. E aí, ano passado, na verdade, um pouco antes, quando as disciplinas da integração formativa começam a vir à tona para que os alunos comecem a escolher, se cria também novamente uma outra polêmica, né, falando de disciplina para ensinar a fazer brigadeiros, né, e etc. Assim, isso tomou as redes sociais também. Se suspende os prazos, né, e a aplicação do plano, e hoje nós estamos aqui debatendo esse projeto de lei que você colocou aí, né, como um Frankenstein que está indo para o Senado, né? Acho importante a gente fazer esse histórico, porque o debate, ele é muito além de que disciplina vai estar na integração formativa, né, Christian? Não, de fato, Aline, é bom também fazer o registro que ninguém aqui estava satisfeito com o modelo antigo, que vigorou, não é, até recentemente nas escolas do país, né, daquelas 13 disciplinas, né, que muitos dizem que são disciplinas estanques. Né. Inclusive, antes de 2017, já havia movimentações dentro do Ministério da Educação para reformular. O problema, Aline, é que a discussão que estava sendo feita anteriormente, de forma democrática, inclusive, né, em 2017, em 2016 com a medida provisória, em 2017 com a conversão da medida provisória em lei, toda essa discussão prévia foi praticamente ignorada, né, pelo parlamento, e deu no que deu. Né? Hoje o ensino médio brasileiro, não é, os jovens ficam muito tempo nas escolas, mas aprendendo conteúdos que não são conteúdos científicos. Né? E como você bem colocou aí de forma caricata, né, aprendendo coisas que não vão acrescentar nada para o conhecimento científico, né, humanístico, né, e muito pouco menos também para a formação profissional desses jovens. Né. Christian, em um artigo, né, que você publicou recentemente aqui em Sergipe, você fez um histórico do ensino da filosofia, que é a sua área preponderante, e alertou para os pontos da reforma, né, que se mantém no novo projeto em relação principalmente às humanidades. Conte um pouco para a gente, por favor, sobre a importância dessas disciplinas no currículo e como é que as mudanças previstas, né, não estão ainda, está em discussão o projeto, mas como é que essas mudanças previstas podem afetar a formação dos estudantes. Pronto, Aline, obrigado por fazer a propaganda, né, desse artigo, né? Mas, assim, objetivamente, o currículo, como está montado hoje, é por área de conhecimento. Então, tem área de linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Antigamente, que foi o ensino médio que eu estudei, você estudou, e provavelmente a grande maioria dos telespectadores, né, que estão nos assistindo agora e irão nos assistir, né, depois no YouTube, né, não estudaram dessa forma, né, estudaram através de disciplinas. A ideia de áreas de conhecimento é uma ideia interessante, porque pressupõe, na prática, a interdisciplinaridade. Mas fica aquela questão, Aline, como é que você vai executar uma interdisciplinaridade se você não tem a disciplinaridade? Se você não tem as disciplinas? Então, se você não efetiva, através de instrumentos legais, no caso a legislação para o ensino médio, as disciplinas, a área de conhecimento vai caber qualquer coisa. Né? E dentro de qualquer coisa cabe tudo que você imaginar. E muitos estados, né, as redes estaduais, em alguns aspectos, foram bastante criativos nesse sentido. Né? Então, é importante, até para o mundo do trabalho, você ter uma formação humanística, né, para entender, por exemplo, porque aqui o Brasil é a 10ª economia do mundo, né, como saiu recentemente, e também, paralelamente, é um país que tem
altos índices de desigualdade social. Isso não é um problema só dos economistas. Sim. É um problema também dos humanos, das humanidades. E as ciências humanas e a filosofia tentam estudar isso. Nós estamos hoje nos deparando com uma mudança climática que já está afetando a vida das pessoas. Isso não é um problema só dos químicos, dos físicos, ou dos biólogos. Isso é um problema também voltado para a discussão da ética, da sociologia, da geografia, tanto da geografia física como da geografia humana. Então, as humanidades, nesse contexto, já que trabalha com seres humanos, o foco é o ser humano, digamos assim, o seu objeto científico é o ser humano, então elas são fundamentais, como também é fundamental a matemática, a língua portuguesa, as artes, a educação física e as ciências da natureza. Então, pensar no currículo, ainda mais para uma etapa importante da vida das pessoas, que é a juventude, que muitos estão começando a discernir o certo e o errado, formando seu juízo, você ter esses conteúdos científicos, e não conteúdos pseudocientíficos, que está muito na moda hoje em dia, os fake news. É bom você ter conteúdos científicos consagrados historicamente, consolidados pela ciência, para que esses jovens possam ter acesso a esse tipo de conteúdo e, a partir daí, sim, formar seu juízo e tomar, obviamente, as decisões que lhe caber dentro do seu entendimento que for mais correto para a sua vida. Muito importante essa contextualização, Christian, que você faz. E antes da gente continuar o debate, ou seja, para a gente continuar o debate, eu quero trazer aqui alguns dados para a gente poder falar sobre o ensino médio, vamos lá, segundo o Censo Escolar de 2023, a gente tem matriculados no ensino médio 7,7 milhões de estudantes. É bom a gente ter esse panorama numérico, 80% nas redes estaduais de ensino. No ensino médio integral, de 2019 a 2023, cresceu 9,9% na rede pública e 4,7% na rede privada. Na PNAD contínua, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, adolescentes de 15 a 17 anos de idade, 91,9% deles frequentam a escola. Acho que a gente tem mais dados sobre o ensino médio. Não, são esses dados. Bom, e aí, Christian, diante disso, eu queria dimensionar os impactos que as propostas da nova reforma, vamos chamar assim, está colocando aí no Congresso Nacional. Tem um debate muito acirrado, e a gente viu até no vídeo da TV Câmara, sobre a quantidade de horas, Alguns deputados comemoraram que a quantidade de horas da formação geral básica seja de 2.400 horas. O que significa essa carga horária para o que a gente pratica hoje, para o que se tinha antes, digamos assim, e como isso pode ajudar no novo estudo dos adolescentes? Pronto, Aline, essa pergunta talvez seja o tema central, um dos temas centrais da discussão. A lei que está em vigência hoje, é bom sempre registrar isso, é a Lei 13.415. Ela prevê uma carga horária para a formação geral básica, que é aquela que vai ser comum, digamos assim, a todos os jovens do país, independentemente de estar na escola particular, na escola pública, aqui em Sergipe, em São Paulo, no Acre, ou no Rio Grande do Sul, no Rondônia, enfim. Ela estabelece a carga de 1.800 horas. E as outras 1.200 horas para os itinerários formativos. Certo. Se você tira se você tem uma carga horária pequena para essa formação geral básica, você está tirando automaticamente conteúdos científicos para esses jovens. Correto? Correto. Isso é um fato. Então foi feito lá em 2017 a crítica em relação a isso, e o projeto que o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso Nacional, e acabou, pelo menos esse item, sendo incorporado no relatório do deputado Mendonça Filho, que acabou sendo aprovado e hoje está no Senado, ampliou de 1.800 para 2.400 horas. Ou seja, tanto os filhos dos ricos como os filhos dos pobres, que estão na nossa rede de educação básica, de ensino médio, terão 600 horas a mais para a formação geral básica.
Ou seja, você dividindo 600 horas em 3 anos, vai ter 200 horas a mais de conteúdos científicos, caso as disciplinas sejam efetivadas, não é? Como componentes importantes nas áreas do conhecimento, nos modos, como eu já mencionei agora há pouco. Né? E não fique a critério, digamos assim, aleatório dos estados, como está na Lei 13.415. Ponto. Isso é um fato objetivo. Né? Então, isso foi uma conquista importante, porque o Ministério da Educação, né, inclusive, foi uma ação apresentada no início do ano passado por um coletivo que a gente está fazendo parte, né, que é um coletivo chamado Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade, né, que tem o nosso observatório que faz parte, a campanha pelo direito à educação faz parte, e outros grupos de pesquisa vinculados à universidade, né, do país inteiro também fazem parte, que no início do ano passado apresentou um projeto de lei, o 2601/2023, né, e entre outros itens tinha essa ideia das 2.400 horas. Sim. Isso foi um passo importante, mas não foi, né, não é suficiente. Por quê? Porque quando o projeto que foi aprovado na Câmara mencionou que se o estudante optar pela formação técnico-profissional, ele não vai ter mais as 2.400 horas para a formação geral básica. Ele vai ter 2.100 horas. Ou seja, o estudante que optar em conciliar no ensino médio uma formação propedêutica com uma educação profissional, ele vai ter uma formação geral básica inferior àquele jovem que optar pela formação propedêutica apenas. Sim. Então, você imagina, Aline, por exemplo, na hora de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Sim. A discrepância que vai ser. Então, não é justo com os jovens que optarem, né, pelo caminho da educação profissional. É então, como se... Desculpa te interromper, Christian, sim, mas... Claro. Quando, né, alguns deputados colocam que é uma distinção até de classe, né, nessa medida, muitas vezes pode-se pensar que no ensino profissional a pessoa não vai, por exemplo, seguir uma carreira mais acadêmica, né, de universidade, etc. Ela vai ficar dentro do mercado já a partir disso, né? Não, então, esse é o primeiro efeito prático, que é o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente espera que os senadores revisem isso, né, igualando a carga horária, né, para todos os jovens, independentemente da escolha que eles venham fazer. O segundo, Aline, componente, passando para 2.400 horas, no caso. Sim. O segundo componente, Aline, talvez seja o mais perverso, né? O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos estabelece que para você se formar um técnico hoje no país, você precisa ter, os cursos precisam ter uma carga horária mínima que oscila entre 900 e 1.200 horas. Certo. Ora, Aline, se você estabelece a formação geral básica de 2.400 horas, que é o que a gente está pleiteando para todos os jovens, independentemente da escolha, né? As outras 600 horas não vai ser suficiente para completar as 3.000 horas, né, do ensino médio, não vai ser suficiente para formar um técnico, correto? Certo. Pronto. O que é que nós estamos pleiteando, esse coletivo está pleiteando? Né? Que caso o jovem opte em formar integralmente, formar paralelamente o propedêutico, ter a formação geral básica e o ensino técnico, né, essa carga horária dele ultrapassa as 3.000 horas. Certo. Aí você vai dizer, mas Cristian, onde é que existe isso? Nos institutos federais. O IFES, para dar um exemplo aqui perto da gente, os cursos técnicos do IFES, né, que é um ensino médio integrado, tem em torno de 3.300 a 3.600 horas, porque faz justamente isso, tem 2.400 horas de formação geral básica, e a depender do curso técnico, né, que a pessoa venha fazer, se é química, saneamento ambiental, etc., né, adiciona-se a formação profissionalizante. Né? E aí, por isso que há essa oscilação. Né? Porque se for menos de 600, 900 horas, Aline, como alguns também têm defendido, especialmente o Sistema S, né, tem defendido, você não vai formar técnicos, você vai formar semiprofissionais, que é os chamados cursos FIC, né, que é o curso de formação inicial e continuada, que não são cursos técnicos, né, são cursos semiprofissionais. Ou seja, vai ser... corre o risco do jovem sair do ensino médio, né, sem a formação propedêutica que permita a ele dar continuidade aos estudos no nível superior,
sem uma formação cidadã necessária para o ensino médio e tampouco uma formação profissional. Ou seja, ele vai sair desinformado, deseducado, talvez. Ele vai sair com um introdutório de várias coisas, vamos colocar assim, né? Isso. Agora, para resumir do que você colocou, ou seja, se eu estou aprendendo mais coisas, né? Se eu quero agregar à minha formação comum do ensino médio um conhecimento de uma habilidade profissional, ou seja, eu vou aprender mais coisas nesse mesmo espaço de tempo, eu preciso, o espaço de tempo dos 3 anos do ensino médio, eu preciso dedicar mais horas para esse estudo, né? Ou seja, resumindo, em linhas básicas, é isso, né, Christian? Isso. E olha só, Aline, e como o mecanismo que foi aprovado no ensino, na Câmara foi perverso, por isso que eu chamo de Frankenstein, né? Os mais antigos, que não é o meu caso nem o seu caso, Aline, devem lembrar que lá na década de 60, 70, você tinha o ensino médico científico Sim. e o ensino médico profissional, o ensino médio, quer dizer, desculpa, né? O que foi aprovado na Câmara é similar a isso, que é o que chama de ensino médio dual. Né? Ou você escolhe o científico ou você escolhe o técnico. O que a Câmara dos Deputados aprovou foi isso. Né? Entendi. E qual a implicação, né, além dos elementos que eu já mencionei? Os institutos federais, né, com essa formatação, vão perder o que há de mais sagrado no seu formato pedagógico, que é o ensino médio integrado. Né? Que é esse formato que eu mencionei, que você tem uma formação geral básica, uma carga horária destinada a ela grande, né, e você também tem associado a essa formação geral básica o curso profissionalizante, o curso técnico profissional, também com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que é do Ministério da Educação, né, com esses cursos de 900 a 1.200 horas. Né, por isso que os cursos têm 3.300, 3.600 horas. Né. Para você ter uma ideia, Aline, hoje, né, você citou o número total de estudantes no ensino médio, que está girando em torno de 7 milhões e 700 mil alunos. Hoje, 10% dos alunos desse ensino médio brasileiro estão no ensino médio integrado. Então, se o Senado Federal não revisar esse dispositivo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, além de colocar em xeque o formato do ensino médio integrado que existe nos institutos federais, que é o que nós temos de melhor qualidade a nível nacional, inclusive a nível internacional, na educação pública brasileira, vai também estar colocando em risco a formação desses 10% de jovens que estão hoje no ensino médio. Então, isso é um dado muito preocupante que os nossos senadores e senadoras precisam ter atenção na hora de votar, de discutir e votar o projeto que está agora, nesse momento, está no Senado Federal. É muito importante você trazer e pontuar, né, registrar isso para a gente aqui, Christian, até para que as pessoas possam entender o debate de uma forma mais global, né? Nosso tempo já está chegando ao final, mas eu queria tocar num ponto importante que foi discutido também na Câmara dos Deputados e é um dos pontos importantes desse debate, que é a questão da escolha de professores e professoras para o ensino profissionalizante a partir do notório saber. Né? Isso foi pautado ali no vídeo que a gente colocou, e eu queria que você trouxesse rapidamente, assim, qual é a problemática em relação a esse ponto. Certo. A LDB de 96 já previa a possibilidade do notório saber. Mas qual é a preocupação nossa? Né? O texto da Câmara restringiu o notório saber ao ensino profissionalizante, que já foi uma certa conquista. Mas qual é a grande preocupação? Que para você ensinar, por exemplo, num curso técnico, você não tem uma licenciatura em engenharia química. Né? E muitas vezes você precisa de um engenheiro químico para determinada disciplina específica do técnico em química. Né? Vamos dar um exemplo assim hipotético. Então, precisa ter uma qualificação mínima para que esse notório saber não seja, né, utilizado a bel prazer dos governadores e das governadoras, né, e dos governantes de forma geral. Então, o que é que esse coletivo do qual eu faço parte tem reivindicado? Que se exija uma regulamentação na própria lei, né, de que o profissional que seja, né, enquadrado como um notório saber tenha pelo menos a graduação, porque aí sim, né, você não permite a possibilidade de pessoas que não têm o mínimo de qualificação profissional, né, mesmo nos cursos técnicos profissionalizantes, ministrem conteúdos. Porque qual é o grande problema, Aline, do notório saber, se você não tiver
né, bem amarrado do ponto de vista da legislação, Sim. é você precarizar a formação dos professores, os cursos, né, que formam professores, a capacitação desses professores, os próprios programas de pós-graduação, né, que muitas vezes a pessoa é engenheira, mas faz um mestrado profissional, não é, que é voltado para os professores que ensinam em escolas públicas, né, o Instituto Federal aqui de Sergipe, para pegar mais uma vez o nosso exemplo aqui próximo, tem um mestrado profissional voltado para professores que ensinam na rede federal de ensino profissionalizante, né? Então, assim, e para fazer mestrado precisa ter graduação. Então, assim, há uma política de qualificação permanente dos professores, né? E se você deixa brechas para o notório saber, há a possibilidade, né, e ainda mais nos estados, né, que muitos deles estão com poder de investimento muito baixo, não realizam concursos há anos, né, você precarizar essa profissão docente, né, que nós temos hoje no Brasil, que cada vez mais tem sido precarizada. É bom sempre deixar nítido, Aline, que, de acordo com esse censo que você citou hoje, a grande maioria dos professores hoje nas redes estaduais são professores contratados, né? Não são professores efetivados via concurso público, né? O que é um problema. Então, com o notório saber, você precisa ter, né, no caso específico, repito, da formação profissional, uma exigência mínima, e o que nós estamos pleiteando dos senadores é que essa exigência seja a graduação. Christian, para a gente finalizar, carga horária profissionalizante, notório saber para a carga horária, para a parte profissionalizante, né, do ensino médio. Tem mais algum ponto que, na sua concepção, precise ser mudado no Senado, como você já colocou aí, que espera que esses dois pontos sejam modificados? Tem, Aline. Tem um tema que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que talvez nos preocupe também, que é o que a gente está chamando de atividades extraescolares. O texto que foi aprovado na Câmara permite que atividades que os jovens matriculados no ensino médio realizem fora da escola sejam utilizados como carga horária, né, tem uma equivalência, digamos assim, na carga horária do ensino médio regular. Isso abre espaços para do que a gente está chamando de desescolarização. Então, você imagine, Aline, nós temos programas, inclusive, governamentais, como o Jovem Aprendiz, coisas similares a ele. Então, esses programas, caso o texto aprovado na Câmara seja mantido, esses programas poderão ser utilizados, né, como carga horária do ensino médio. Né? Ou seja, o jovem vai deixar de estudar conteúdos científicos para utilizar essa experiência profissional, digamos assim, no seu currículo, né, para complementar, digamos assim, o seu currículo. Então, isso é um perigo, porque isso pode abrir espaço para desescolarização. Né? Nada contra programas como esse, são programas importantes, ou participação em ONGs, né, diversos outros movimentos que a legislação aprovada na Câmara permite, mas ela pode ter um efeito contrário, que é justamente o efeito de incentivar a desescolarização. E é tudo isso que nós não queremos, né, porque nós entendemos que a escola, com todos os problemas que ela existe, a pública, a particular, mas ainda é um espaço, né, onde o direito à educação consegue ser efetivada de forma igual, né, para todos e todas. Christian, olha, eu quero te agradecer bastante pelo programa de hoje, né, pela sua participação, reflexões, informações que você trouxe aqui para a gente e para os telespectadores e telespectadoras da TV Alesi. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, Aline, mais uma vez a oportunidade aos colegas aí da TV Alesi, e estamos à disposição para o momento que vocês acharem oportuno. Obrigada, a gente continua acompanhando também o debate do novo ensino médio no Congresso Nacional. E você, telespectador, telespectadora, termina aqui mais uma edição do Congresso em Pauta. E você pode ficar com a gente não só pela nossa programação, mas pelas redes sociais, no Face e no Instagram, é o @TVAlesi 5.2. No Twitter, @TVAlesi. E para acessar o nosso canal no YouTube, é só buscar o @TVAlesi ou posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo, no canto inferior da tela. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima!